As abelhas são responsáveis pela polinização das plantas. Ao buscar o alimento nas flores, levam junto ao corpo o pólen, possibilitando assim a reprodução de muitas espécies de plantas. A produção de mel, ela é feita mais assim, nós falamos na época de florada, que se dá de vamos pôr assim, de agosto até fevereiro, março, que é a época que você tem mais flores, né? Então tem as abelhas campeiras, é aquelas que vão sair para procurar o néctar, aí elas coletam esse néctar da flor, elas levam para dentro da colmeia, dentro do organismo dela, ela tem uma parte do organismo dela que se chama papo melífero. Então ela vai transformar aquele néctar junto com algumas enzimas que ela tem no corpo dela em mel e aí ela vai devolver esse mel pela boca. Que aí o apicultor vai colocar os quadros de cera e a abelha operária vai encher esses alvéolos de mel e só depois desses alvéolos estarem completos é que o apicultor vai fazer a retirada para poder estar envasando e comercializando esse mel. A função da abelha zangão é fecundar a abelha rainha. Ele consegue sentir o cheiro da rainha que quer acasalar em uma distância de 12 a 13 quilômetros. O mais rápido fecunda e depois morre, porque parte do seu estômago é esmagado. A principal função da abelha rainha é colocar ovos, chegando até 3.000 ovos por dia. Ela só se alimenta de geleia real, por isso chega a viver até uns 7 anos. E na verdade, as operárias são as que fazem realmente a maior parte do trabalho. Elas são responsáveis por trazer o pólen e néctar, além de cuidarem da vigilância e limpeza da colmeia. Agora, professor, todas as abelhas ferroam? Olha, nós temos as abelhas Apis mellíferas ou abelha Europa africanizada, que são as abelhas que têm ferrão. Então, no Brasil, existem as abelhas brasileiras, indígenas brasileiras, que são aquelas abelhas que não têm ferrão, que é a jadaí, a mandaçaia, a arapuá, a uruçu, são abelhas nativas brasileiras. Essas não têm ferrão. Agora, essa que a gente vê no dia a dia, aquela listradinha de marronzinha, amarelinha, essas todas elas têm ferrão. A abelha rainha só ferroa outra rainha e acabou. Não ferroa gato, cachorro, ser humano, vespa, abelhas, nada, a não ser outra rainha. A gente sabe que as abelhas produzem vários tipos de mel, né? Então vamos conhecer um pouquinho desses tipos? Vamos lá, gente. Aqui na Cidade das Abelhas nós temos 3 tipos e a gente vai conhecer eles agora. Nós estamos aqui no espaço onde a gente pode encontrar vários produtos, né? Que é o produto final das abelhas, não é isso, Lenice? E a gente começa por onde? Então, aqui nós temos o mel de flor de laranjeira. Então, a abelha, ela vai na flor de laranjeira e a flor de laranjeira, ela tem uma função específica. Então, o mel de flor de laranjeira, ele é um ótimo regularizador do intestino, ele é calmante, ele combate a insônia, ele é o mel mais doce. Ele parece mais claro também, né? Isso, porque a flor, dependendo da flor que a abelha visita, vai mudar a coloração, o sabor e o odor do mel. Sim. Então, o mel de flor de laranjeira, dentre os 3 que nós temos aqui, é o mel mais claro. Essa é uma questão séria no Brasil, né? Aqui pensa-se às vezes que o mel puro é falso, pensa-se que o mel falso é puro e aí inverte todo o processo. Então o mel puro é aquele que é extraído do néctar das flores. As abelhas às vezes também põem um pouco mais de algumas enzimas, algumas secreções de árvores também entram na produção. Ele é doce, ele é gostoso, depende do local da produção. Depende da região que você leva as abelhas. Nós temos no Brasil atualmente mais ou menos 200 tipos de méis diferentes. Flores de laranja, abracatinga, sapeixe, marmeleiro, cipó-uva, angico. Muda a cor, muda o gosto, muda também a ação no corpo, tá? Aí nós temos o mel flor do campo silvestre, que as pessoas conhecem como o mel mais comum, mais tradicional. Então ele é um ótimo adoçante, ele é laxante e ele funciona também como um bactericida.
Então, as pessoas às vezes nos procuram, falam, eu quero um mel comum, de uma florada não específica. Então, nós indicamos o mel de flor do campo. Ele é o mel mais tradicional e o sabor dele é um sabor que o paladar do brasileiro está mais acostumado. E nós temos o mel de flor de eucalipto. Então, o mel de flor de eucalipto, ele é um mel mais escuro. Essa florada, ele tá mais claro, mas a tendência do mel de flor de eucalipto é ele ser o mel mais escuro. Então ele é mais indicado para as vias respiratórias, gripe, resfriado, tosse, ele é um ótimo expectorante. E um detalhe importante das pessoas saberem, o mel, quanto mais escuro ele for, mais proteína ele vai ter. Então, no nosso caso aqui, da Cidade das Abelhas, seria o mel de flor de eucalipto. Sim. Mas como ele depende muito da florada, essa florada agora que nós temos, ele está um pouco mais claro. Então, quando muda a florada, muda a região que é colhido o mel, muda a flor, esse mel ele pode escurecer. Então, a gente fala que quanto o mel mais escuro for, mais proteína ele vai ter. Como que eu sei que o mel é puro? Eu vou lá, eu compro, não tenho conhecimento nenhum de mel. Então. E aí, como que eu tenho aquela certeza de que eu estou comprando mel com todos os nutrientes que eu necessito? Então, todo mel puro, ele vai cristalizar, ele vai açucarar. Então, ele vai ficar com uma consistência pastosa. Assim. Isso, tá? Ele normalmente ele começa a cristalizar de baixo para cima. Então, até ele ficar totalmente cristalizado. Essa é uma das formas de a pessoa saber se o mel é puro ou não. Só que tem floradas que eles demoram mais a cristalizar. O mel, ele cristaliza mais rápido em baixa temperatura. Então, no inverno, a tendência dele cristalizar é bem mais rápida do que no verão. Só que os méis mais claros, eles demoram mais a cristalizar. Então, aqui na Cidade das Abelhas, o que a gente propõe ao cliente? Ele vai ter que confiar no local que ele está adquirindo. Se ele tiver alguma desconfiança, a melhor forma dele ter uma certeza do mel que ele está adquirindo é através de uma análise. A terra, ela está sendo consumida por uma produção, uma coisa meio incerta, que não tem muito significado, a não ser o luxo, a não ser o consumo, e a natureza está realmente sofrendo com isso. Então acredito que a apicultura, a ecologia, a natureza, as árvores, os produtos orgânicos, agora é um momento fundamental de difundi-los, de divulgá-los. Essa conscientização ecológica é muito importante para o ser humano, para o planeta Terra, para a biosfera, né? Por que não dizer? E aí eu gostaria de passar essa mensagem que cuidem mais da natureza, cuidem mais das coisas naturais, venham participar desse meio, respirem ar puro, tranquilizem-se nesses cantos e consumam coisas mais naturais, principalmente aqui o nosso recado é consumam mel, consumam pólen, consumam própolis, geleia real, produtos da natureza, faz o ser humano viver mais tranquilo e mais feliz. Tem algum tipo de recomendação? Pessoas que têm problema com isso não podem usar tal tipo de mel? Então, é assim, nós não indicamos para quem tem problema de diabetes, sim, porque a abelha ela tem o açúcar natural da flor, que ela colhe. Então, no caso de pessoas diabéticas, nós não indicamos o mel. E para crianças com menos de 1 ano de vida, também nós não indicamos. Como ela não criou uma certa quantidade de anticorpos, então ela pode ter uma facilidade maior de pegar algum determinado tipo de doença. Então, no caso do mel, existe uma doença que é o botulismo, é muito difícil, é muito raro de se acontecer, mas a nossa indicação é para crianças a partir de 1 ano. Menos de 1 ano nós não indicamos a tomar o mel. Tirando esses dois probleminhas, todo mundo pode usar. É bom frisar que o mel ele não é remédio, é um alimento. Infelizmente o brasileiro tem o hábito de consumir o mel somente no inverno, para gripe, resfriado, tosse. É cultural, né? Toma mel. Lembrou, tá com gripe, vamos lembrar do mel com limão. Mel com alho. Então o mel ele não é um remédio, o mel é um alimento. Então o ideal seria as pessoas terem o hábito de estar consumindo mel no dia a dia, substituindo no açúcar. Pode comer com uma fruta, pode adoçar um leite, um café, um suco. Você pode comer com pão. Então do brasileiro ter esse hábito de estar consumindo mel no dia a dia, ter o mel no dia a dia e não só lembrar dele quando está gripado.